Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o provável comportamento do mini índice no começo dessa semana do dia 11 de novembro de 2024. E nós estamos desde que o preço chegou aqui na sua máxima de 141,961, trabalhando em um canal de baixa, e na última sexta-feira ele encontrou aqui o suporte do canal e voltou a subir, deixando essa sombra aqui. Então, a gente deve agora aguardar para saber se esse preço ele vai continuar na sua rota ascendente ou se ele vai encontrar resistência nessa região central do canal e continuar trabalhando aqui para baixo. Nós temos então aqui como os limites do canal, aqui o preço do 131.819, que representa o 61,8% do Fibonacci. E nós temos aqui também a mínima do dia no 128.000, aqui é 128.025 como a mínima do dia anterior, tá certo? Então a gente vai ter aí, de forma arredondada, a gente vai ter aqui o 128.000 como um suporte e nós teremos o 138.800 como uma resistência. E aqui na região central do canal nós teremos aqui o preço do 129.800, 953, vamos arredondar para os 130 mil, tá bom? Então, anota aí, 131.800 como uma resistência final, 130 mil como a próxima resistência, e temos o suporte no 128.686, que representa os 50% do FIBO, e o suporte final no 128 mil, tá certo? Sobre o contexto que nós temos para a semana, ele é um contexto bastante conturbado, porque a gente vai ter notícias de vários tipos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas concentrando aqui apenas nessa segunda-feira, nós temos aqui, daqui a 50 minutos, ou seja, lá às 8h30 da manhã, o superávit orçamentário do mês de setembro e a dívida bruta e o PIB mensal do mês de setembro aqui no Brasil. Talvez isso não gere grandes volatilidades, mas uma série de questões que estão a definir nessa semana e notícias poderão causar uma volatilidade maior, como, por exemplo, o anúncio do corte de gastos fiscais aqui no Brasil, que realmente representa aí uma situação urgente e que está fazendo com que o mercado fique desanimado em relação ao que foi divulgado na semana passada, que não se sabe ainda se é uma verdade ou não, mas falaram entre um corte de 10 e 15 bilhões, quando se esperava um corte de 50 bilhões. Isso desanima os investidores, faz com que a bolsa se movimente para baixo. Nós estamos com o dólar cotado a 5,74, que é uma cotação bastante alta, e então a gente começa a pensar numa probabilidade de continuidade dos preços caindo, tá certo? Aqui a gente vai ter algumas notícias que estão sendo que foram colocadas. A China apresentou um pacote de economia, de aquecimento da economia chinesa bastante insatisfatório. O EWZ agora não está apresentando nenhum tipo de número aqui, indicador, mas há pouquíssimo tempo atrás a gente estava tendo o EWZ sendo negociado de forma negativa, tá? A menos 1,91 ou 1,91 de baixa. A gente tem a Vale aqui com 2,27 de baixa, a Petro a 0,37 de baixa, o Itaú a 0,16 de alta e o Bradesco a 1,71 de alta. Todas as bolsas ao redor do mundo estão aquecidas e muito bem aquecidas. O Xangai e Hansen fecharam aqui de uma forma um pouco mista, Xangai a 0,55 de alta e Hansen a 1,45 de baixa, tá certo?
No momento, os papéis da área de tecnologia estão trabalhando numa ligeira baixa, o minério de ferro, como falei, em baixa e o petróleo também em baixa, o WTI a menos 1,52 e o Brent a menos 1,31. A gente tem aqui a taxa de juros futuros trabalhando aí na casa do 0,50 de alta e o VIX a 1,72% de baixa, tá? Então, para uma segunda-feira, o mercado que geralmente traz aí uma situação de volume um pouco menor, está soando aqui um certo equilíbrio, apesar de a gente ter uma tendência maior de olhar para uma continuidade baixista. DXY a 0,34%, então tudo está dando a entender, na minha humilde leitura aqui, que o mercado não deve apresentar nenhum tipo de alta volatilidade nesse começo de dia. Parece que a situação aqui tem vetores, tanto positivos quanto negativos, que no final das contas eles acabam se anulando um ao outro parcialmente. Então a gente tende a ter uma abertura de mercado um pouquinho mais lateral. Sugiro que vocês acompanhem aqui o canal do Pablo Spire e que assistam a esses 3 últimos vídeos aqui, que vão te trazer notícias completas a respeito aí do calendário econômico, da questão da eleição do Trump, os impactos para o Brasil e para o mundo, e a questão do agronegócio, enfim, todas essas situações que são importantes para que você, investidor, trader, possa se preparar melhor, tá bom? Muitíssimo obrigado, então, pela sua presença. Cuidado nos seus trades, busque não ter um olhar muito enviesado, tá? Porque o day trade é o momento e assim a gente vai fazendo aí as nossas operações, tá certo? Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.